Oi, pessoal, tudo bonzinho? Olha lá, quando vem uma questão da Unicamp, a gente já sabe que vem uma questão interessante, né? E essa realmente é interessante. Ele diz assim, olha, a pegada de carbono, isto é, a quantidade de carbono gerada na produção de transporte e descarte de 120 folhas de papel é a mesma de um carro a gasolina que se move por 16 quilômetros. Então, 120 folhas libera a mesma coisa, equivale, né? Equivale à mesma coisa de um carro que se move 16 quilômetros. Um carro que se move 16 quilômetros. Aí ele diz na questão para a gente assim: o regulamento sobre automóveis de passageiros da Comissão Europeia estabeleceu como meta que as emissões dos veículos leves não poderão ultrapassar 95 gramas de CO2 por quilômetro. Então, um veículozinho leve, não é isso? Não pode liberar mais do que o quê? 95 gramas de quem? De CO2 para cada quilômetro. Então, pessoal, entenda, se 95 gramas de CO2 são liberados em 1 quilômetro, logo, em quantos quilômetros que ele quer? O carro se locomove por 16 quilômetros para ser semelhante a 120 folhas. Então, vamos ser 95 vezes 16, que vai dar exatamente 1.520 gramas de CO2. Então, pessoal, essa é a quantidade liberada quando eu tiver o quê? Quando eu tiver a minha produção das 120 folhas. Aí ele coloca agora, olha, na equação, e essa é a parte que pega a questão, C8H18, que é a gasolina, né, que ele manda considerar, reagindo com oxigênio dá CO2 e água. Tenho que fazer o balanceamento, vamos lá. Se eu tenho 8 carbonos no reagente, tenho que ter 8 no produto. Se eu tenho 18 no reagente, tenho que ter 9 no produto. 16 com 9 dá 25, então eu vou ter aqui 25 meios, ou 12,5. Logo, C8H18 está para CO2. Guga, quanto é que pesa C8H18? Na prova, ele deu a tabela periódica. C8H18 pesa 114 gramas por mol. Por quê? Porque carbono é 12, eu tenho 8, 12 vezes 8. Hidrogênio é 1, eu tenho 18. 1 vezes 18, 18. Então, fazendo a soma, deu 114, certo? Aí agora eu venho para cá e faço a relação direta. 114 gramas por mol da gasolina está para quanto? Está para 8 vezes 44 gramas por mol de CO2. CO2, ó, carbono é 12, oxigênio é 16. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Dá quanto? 44 gramas por mol. Mesma lógica, né? Logo, eu tenho agora outra relação. Pessoal, aí ele continua a questão e diz assim, ó: levando-se em conta a combustão completa da gasolina, considere que gasolina nesse caso é apenas C8H18, e as informações do texto referência, o uso de um cartucho de tinta nas condições é, eu quero, pessoal, no texto de referência, eu quero para quanto? Eu quero para 4.000 folhas, não é isso? Eu quero para 4.000 folhas. Então, se eu colocar aqui, ó, 120 folhas, 120 folhas, estão liberando para quanto? 1.520 gramas, não foi isso? Logo, se eu quiser 4.000, que é o que o texto de referência falou, ao ler o texto de referência, aqui vai ser X. Então, quanto é que vai dar X, pessoal? Olha que conta horrível. 50.666,7 gramas. Isso é aproximadamente 50 quilos. Muito bem. Então, agora é só fazer. Vem para cá, ó. Se 114 está para 8,44, 50 quilos aproximadamente está para X. Corta ela aqui, o grama por mol, né?
Quanto é que vai dar X aproximadamente, meu povo? X vai dar aproximadamente 16,4 quilos de gasolina. Então, olha bem, resolvendo a questão, a gente acha a resposta em quê? Primeiro, quando ele diz aqui na questão que 1,5 quilos de CO2, não. 50 quilos de CO2 pode ser, que numa massa menor do que a massa da gasolina que foi queimada. E a outra que ele diz o quê? 50 quilos de CO2, que é uma massa maior do que a massa da gasolina que foi queimada. Bem maior, né? Porque a gasolina queimou quanto? 16,4, enquanto o papel 50. Então a resposta linda, questão letra D. Legal? Valeu!